classe de novos crentes. É uma alegria e um privilégio para mim estar com vocês aqui hoje. Hoje, estudaremos o princípio da armadura de Deus, que se encontra em Efésios, capítulo 6, e analisaremos os versículos 11 a 17. Então, eu espero. Acompanhem em sua Bíblia e façam algumas anotações, pois estou muito animado com a discussão que acontecerá depois. Então, ao falarmos sobre a armadura de Deus, vamos ler os 3 primeiros versículos. E diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, aqui temos um entendimento de que como um novo crente, você está sabendo rapidamente que as batalhas espirituais da sua vida não são fundamentalmente naturais. Eles são realmente inspirados e as batalhas que você trava são de um reino diferente. Eles estão no reino celestial, onde Deus ainda está no controle. Mas essa escritura está nos dizendo que o conflito no mundo invisível realmente afeta o que vemos, o que fazemos no mundo visível. Assim, Deus, por meio dessa escritura, está nos dando uma visão e dizendo que o inimigo virá constantemente contra nós como crentes, porque agora que Jesus vive em nossas vidas, somos luz e sal. Fomos escolhidos e fomos salvos. E como Ele vive em nós, o poder do universo e o poder do nosso Deus, que nos perdoa e nos liberta, vive em nós. Por isso somos uma ameaça para Ele. Ele está constantemente nos atacando para tentar encobrir a luz de Cristo em nós. Portanto, essa escritura está nos dizendo que você e eu temos um remédio quando lutamos contra nosso inimigo, o diabo. E esse remédio é vestir a armadura de Deus. Porque quando fazemos isso, conseguimos de fato acabar com o inimigo que está tentando matar e destruir nosso testemunho neste mundo. E quando nos revestimos da armadura de Deus, damos um golpe mortal nos planos do diabo. E Deus sabe como fazer o inimigo parar de forma sobrenatural quando ele está tentando nos parar. Por isso, o versículo 11 diz que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E na medida em que não colocamos tudo, ficamos vulneráveis nessa área. Mas você e eu podemos usá-lo todos os dias. Juntos vamos colocar algumas coisas e nunca mais tirá-las. Vamos vestir, e elas serão armas espirituais para lutar contra o inimigo e obter vitória em lugares onde nunca tivemos vitória antes, porque Deus está nos mostrando como obter a vitória que Ele providenciou para nós. Portanto, diz que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares altos. Isso pode parecer intimidador. Isso pode parecer muito assustador. Pode soar como: meu Deus, estou tão fora de meu alcance. Sou apenas uma pessoa pequena. Como vou lutar contra a maldade espiritual em lugares altos? Bem, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz em Colossenses que Jesus é a cabeça e Ele está acima de todos os principados, de todos os poderes deste mundo. Portanto, não se trata de Jesus e o demônio como opostos ou lutando um contra o outro. É Jesus quem governa tudo. E assim, o inimigo tem que se curvar. E o inimigo é um inimigo derrotado contra a obra de Jesus Cristo em nossa vida. Mas é muito importante que ouçamos o que a palavra diz para termos acesso a essa vitória e acabarmos com ele. Veja bem, Jesus conhece o diabo, conhece seus esquemas e conhece seus planos que foram bem-sucedidos contra a humanidade desde o primeiro dia. Então, ao nos voltarmos e vermos qual é especificamente essa armadura espiritual que Deus pede que vistamos para que possamos ter vitória contra as artimanhas do diabo.
porque é isso que está escrito. Você se reveste de toda a armadura de Deus para poder resistir às artimanhas do diabo. Todo o trabalho dele é nos enganar com seu, ou ele nos intimida ou nos submete, dizendo que nunca conseguiremos, ou que essa é uma jornada impossível. Ou ele tenta nos enganar. Ele tentará, nos enganar, porque ele é um grande enganador. Ele tentará trabalhar por meio da intimidação para nos fazer sentir que as escolhas que fazemos são insignificantes ou que é impossível obedecer ao que estamos lendo. Nada disso é verdade. E ao vestirmos essa armadura, ao seguirmos o que diz Efésios, teremos a vitória contra as artimanhas, os enganos e as intimidações do inimigo contra nós ao caminharmos com Jesus. Portanto, a primeira coisa que se diz é: leve consigo toda a armadura de Deus. E diz: portanto, permaneça com os lombos cingidos ou cercados pela verdade. Portanto, essa é a primeira coisa que fazemos como crentes, é nos cercarmos da verdade. Abrimos a palavra de Deus e deixamos que ela se torne nossa verdade. A Bíblia diz que você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Lembro-me de quando fui salvo pela primeira vez. Eu tinha tanto entendimento do mundo por meio de minha educação, de minha cultura, de minha família, e nem tudo era verdade. E quando entrei na luz e segui Jesus, tive que rapidamente, em primeiro lugar, uma nova verdade veio a mim, que eu era amado e perdoado. E isso foi incrível para mim. É como se um peso e uma liberdade tivessem entrado em minha vida. Essa verdade de que ele me amou, se entregou por mim, e de que eu tinha agora um poder em mim maior do que qualquer poder que pudesse vir contra mim para me derrubar ou fazer com que eu pecasse. Mas depois dessa novidade, começou a haver uma luta para tentar entender essa nova verdade, que foi comparada com o que eu entendia ser a vida. E quanto mais eu lia a Bíblia e dizia: seja o que for que eu pense ou acredite, vou me curvar ao que estou lendo. Se a Bíblia diz A, B e C, então eu diria que isso é verdade. Talvez eu não o entenda naquele momento. Talvez eu não saiba como isso vai acontecer. Mas logo de início, decidi que o que a palavra dizia era a verdade e que eu seria o único a se curvar a ela. E encontrei a escritura que diz: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Você será libertado pela verdade para ser muito verdadeiro. E pouco a pouco, o Senhor começou a renovar minha mente à medida que comecei a me curvar à verdade, conforme revelada na palavra de Deus. Assim, quando nos cercamos da verdade, quando o inimigo vem e quer questionar nossa identidade, quando ele quer questionar nosso valor, quando ele quer dizer: você não tem o que é preciso para andar com Cristo neste mundo. Que suas inseguranças sempre levarão a melhor sobre você, que você fracassou um pouquinho demais, que de alguma forma você passou dos limites e Deus está descontente com você, está zangado com você e não pode perdoá-lo. Ele só está farto de você. Quando você e eu estamos na palavra de Deus e quando estamos em um lugar onde ouvimos a verdade, temos algo para responder ao diabo. Não com nossos sentimentos, porque, na metade das vezes, concordaremos com ele. Mas quando temos uma verdade externa, que é a palavra de Deus, ela é maior e mais forte do que nossos sentimentos. Ela é maior e mais forte do que a mentira que o inimigo está tentando nos apresentar. Portanto, a primeira coisa é nos cercarmos. Cercarmos nossa mente. Cercarmos. Nós queremos que cada parte de nosso corpo, alma e espírito seja cercada pela verdade. E isso, por si só, nos ajudará a tomar as decisões corretas. Isso por si só, quando nos vemos encurralados e sabemos que estamos caindo, sabemos que podemos invocar o nome do Senhor e Ele não está bravo conosco. Ele virá para nos livrar. A segunda coisa é colocarmos a couraça da justiça. Essa é a segunda peça da armadura. E essa é uma imagem muito boa, porque quando as pessoas usavam uma couraça, um guerreiro usava uma couraça, ela cobria o coração.
e é a couraça da justiça, o que significa que você e eu estamos em posição correta perante Deus. Que nós, porque Jesus vive em nosso coração, fomos perdoados e estamos em comunhão com Deus, nosso Pai. Estamos em uma posição correta com Deus. Portanto, Deus fala conosco. Portanto, temos acesso para falar com Ele nessa posição correta com Deus. Mas isso também significa que em nossa caminhada diária, escolhemos estar em posição correta com Ele. Eu escolho fazer o que é certo, escolho tomar decisões corretas. E quando achar que é realmente difícil e quando me encontrar em uma situação em que estou lutando para fazer a coisa certa, posso recorrer a Ele. Posso. Não é porque estou fazendo tudo perfeito, mas porque estou em posição correta com Deus, fui perdoado por Jota, por meio dos méritos de Cristo, e tenho comunhão com meu Pai. Ele me ouve. Porque, como você vê, o amor ouve. E Deus, nosso Pai, ama você. Ele me ama. Ele nos ouve. Portanto, não estamos apresentando a Ele nossas obras, estamos apresentando a Ele. Estou em posição correta com você por causa do que Jesus fez. Mas hoje quero andar corretamente com você no poder de Cristo. E quando começamos a fazer isso, veja, essa atitude protege nosso coração. E quando temos um coração guardado e protegido, quando estamos pedindo e confiando em Deus para nos dar, não apenas a capacidade de fazer o bem, mas o desejo de fazer o bem, temos um coração protegido. E estou lhe dizendo, o inimigo luta para colocar esse tipo de pessoa sob seu controle novamente. E agora vemos que estamos amando a verdade, que nos cercamos da verdade. Agora, colocamos a couraça da justiça, a posição correta diante de Deus, que guarda nosso coração e evita que ele seja enganado. E isso, quando o inimigo nos condena, fazemos algo a respeito. Jesus, ajude-me, perdoe-me. Isso é verdade? E estou lhe dizendo, ele vem e nos vivifica e diz, sim, você é meu, sim, eu irei até você, sim, eu amo você, sim, nunca tirarei meus olhos de você, você está em posição correta comigo. Então, quando colocamos essa couraça, Deus, dê-me o poder de andar corretamente hoje, dê-me o poder de amar a verdade e amar a sua palavra hoje, o inimigo luta para fazer com que esse cristão se afaste do amor de Deus. E a próxima coisa que diz é que temos nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Portanto, a próxima peça da armadura é, na verdade, a cobertura dos nossos pés. E isso nos diz que quando decidimos, Senhor, essa é a preparação para poder compartilhar o Evangelho. Isso significa, Deus, eu quero poder segui-lo e obedecê-lo se você está me pedindo agora para ir e compartilhar as boas novas, para ir e ser as boas novas. Deus, quero estar disponível, quero estar limpo hoje, quero ser útil hoje. Portanto, hoje eu coloco essa cobertura para os meus pés, para que eu possa sair pela porta pronto e disponível para compartilhar as boas novas. Para alguns, vocês sabem que, devido à sua personalidade, são evangelistas naturais e buscam a oportunidade de compartilhar com as pessoas. Uau! Eu realmente admiro vocês. Mas eu pertenço a essa categoria de pessoas que acham muito difícil iniciar uma conversa com as pessoas ou encontrar um contato natural. E eu me lembro, só porque minha personalidade não é naturalmente assim, eu não recebi um passe de isenção. Não tenho um passe de entrada. Ah, não. Isso é difícil para você. Não, tive de aprender a dizer, Deus, por favor, prepare meus pés, por favor, prepare-me para sair hoje e estar disponível se o Senhor quiser que eu compartilhe. E descobri que cada vez mais, quando compartilho porque estou disponível, posso ser guiado por Deus para fazer coisas. Não estou sendo obrigado. Não me sinto forçado a compartilhar o Evangelho com todos que encontro. Não, é muito melhor do que isso. Sou conduzido para onde Deus vai simplesmente... Alguém virá pelo meu caminho e me sentirei revigorado. Alguém.
O Senhor fala ao meu coração, quero que você se aproxime e converse com ela. E sem dizer, Deus, tu sabe que não sou bom nisso, eu apenas dou o primeiro passo na obediência. Descobri que se eu estiver disposto e puder dar o primeiro passo, ele virá ao meu lado, abrirá a porta e encherá minha boca. E então, isso se torna a coisa mais empolgante do mundo quando estamos disponíveis e, com o coração certo para sermos capazes de compartilhar as boas novas a pedido de Deus. E só quero dizer que estamos compartilhando o evangelho da paz. Sabe, é assim que enfrentamos o inimigo. Não se esqueça, toda essa armadura serve para neutralizar os enganos do diabo em nossas vidas, quem está tentando nos derrubar. Portanto, quando estou pronto, quando digo, Deus, quero estar disponível para compartilhar o evangelho da paz, isso significa que preciso ter paz em mim mesmo antes de compartilhar. As pessoas não querem ouvir cachorrinhos agitados, e assim podemos seguir Cristo e cruzar o caminho das pessoas, o que é incrível. E finalmente diz que vamos pegar o escudo da fé, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu adoro essa ideia de que realmente podemos tomar esse escudo. E é um escudo de fé, sim, de fé, de verdade, de fato. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, pegamos esse escudo da fé. Isso significa que nós o pegamos, e pela fé, quando nos sentimos mal, quando estamos nos sentindo distantes de Deus, quando pensamos, acho que não tenho forças para lutar hoje, Deus diz, pela fé, dê um passo à frente e acredite em quem você é e me invoque. Eu estou com você. E muitas vezes o diabo tenta nos calar quando envia dardos inflamados, quando envia essas mentiras, quando envia suas acusações, quando envia insinuações que querem dizer hoje não posso servi-lo ou hoje não posso viver em vitória. Isso é uma mentira. Pegue o escudo da fé porque você tem alguma verdade em você agora. Você tem uma couraça e sabe que seu coração está protegido e que Deus o ama. Você pega esse escudo. E quando o inimigo enviar aqueles dardos inflamados dizendo que você não é qualificado, que não é digno, que não é bom, esses dardos atingiram o escudo da fé. E eu adoro o fato de que, quando se fala em dardos inflamados, uma coisa é receber um dardo, mas outra coisa é receber um dardo inflamado. Isso significa que ela continua queimando. Pode ser um pensamento, uma palavra dita à nossa mente ou espírito, ou por alguém que tenha uma entrada. E quando a retiramos, é o que se faz com um dardo. Mas um dardo de fogo permanece e continua queimando, continua fazendo um buraco. Mas você e eu podemos pegar esse escudo da fé, essa palavra de Deus e a verdade de Deus, que são capazes de, quando o diabo os lança, eles não têm o mesmo efeito. Ele não pode nos perfurar e nos atrasar. Portanto, acho que todos os dias temos de pedir a graça de Deus para pegar o escudo da fé e sermos capazes de lidar com essas coisas quando elas vierem à nossa mente e ao nosso coração. Porque o maior campo de batalha que combatemos é o campo de batalha da mente. É por isso que o inimigo vem para nos fechar. Tudo se resume à batalha da mente. E sabemos que essa armadura serve para nos proteger das artimanhas do diabo. Portanto, não se trata apenas de um escudo de fé, mas o versículo 17, nosso último versículo, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você sabe, soldados, a última coisa que eles colocam antes de ir para a guerra é o capacete. E o capacete é o ato final de prontidão e é absolutamente vital para a sobrevivência. Porque você precisa proteger seu cérebro, que é o centro de comando, porque se um soldado receber um golpe na cabeça, então, o resto da armadura será de pouca utilidade. Assim surge esse capacete da salvação, e eu adoro a imagem porque ele cobre nossos ouvidos. E isso nos protege de muitas das coisas que o diabo quer nos dizer. E quando nossa cabeça está coberta, a Escritura diz: no dia da batalha,
Quando sabemos que nossa salvação é tão profunda e tão grande para nos levar através dos piores dias, das piores acusações, e ainda podemos acreditar: Deus, eu lhe agradeço. Sua palavra diz que você me ama, que morreu por mim. Tenho uma nova vida em você. Tenho uma nova mente e um novo espírito. Sou uma nova criação. Amados, a batalha está mais de 50% vencida. E salvação, sabemos que somos amados quando estamos tendo um dia ruim e que Deus não nos rejeitará. Sabemos que Deus trabalha conosco em meio aos nossos medos. Sabemos que Deus, mesmo quando não consigo senti-lo trabalhando, Ele ainda está lá. Mesmo quando sinto que passei dos limites com Deus, o poder de Deus ainda está lá para me amar e me perdoar. E assim, essas são peças incríveis de armadura que nos foram dadas por Deus para combater as artimanhas do diabo. Precisamos de cada um deles. Oro para que, ao meditar em Efésios 6, 11 e 17 regularmente, você se surpreenda com a quantidade de vitória que entra em nossa vida por meio de um Deus que nos ama e nos deu sua palavra, para que possamos acabar com essas potestades e principados e ver a vitória em nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Espero que você tenha um ótimo período de discussão e foi incrível compartilhar essa palavra com você.